Olá! A nossa videoaula de hoje, de matemática, vamos estudar sobre as formas geométricas. Daremos início, caderno 3, capítulo 1, página 4, onde você pode estar aí pegando seu material para acompanhar a nossa videoaula de hoje. Está bem? Então, vamos lá? Vamos das formas geométricas, como vocês podem identificar na imagem apresentada na tela, tá bom? Então, todas essas figuras que estão na tela são formas geométricas, tá? Então, as formas geométricas são figuras fechadas, certo? Vamos dar sequência, ver que as figuras geométricas, elas podem ser classificadas em planas e espaciais. As que estão sendo apresentadas agora, todas elas são figuras planas. Elas são inseridas em um único plano e apresentam apenas o comprimento e a largura, chamada de 2D, tá? São figuras fechadas, como vocês podem observar. Então, elas apresentam apenas comprimento e largura, tá? E inseridas em um único plano, certo? O nome de algumas figuras planas, como vocês podem ver, como está na tela, elas são classificadas também por a quantidade de lados, tá? O quadrado é um quadrilátero, tá? As figuras quadriláteros têm 4 lados. A primeira é um quadrado, o quadrado tem 4 lados iguais. Em seguida, a segunda figura é um retângulo, também é um tipo de quadrilátero, pois tem 4 lados, mas a parte superior e inferior são iguais e os lados, né, tem medidas também iguais, mas diferentes da superior e da inferior, tá? O trapézio também é um tipo de quadrilátero, onde a parte superior é diferente da parte inferior, mas os lados são iguais, como vocês podem observar. O triângulo é uma figura geométrica plana, né, que tem 3 lados. Aí tem um triângulo, existe vários tipos de triângulo. Aí, no caso, é o equilátero, que tem os 3 lados iguais, tá? O triângulo, que tem 3 lados iguais. É chamado de equilátero, mas tem o isósceles, né? Que tem 2 medidas iguais e uma diferente. E tem o escaleno, que tem as 3 medidas diferentes, tá? A quinta figura é um pentágono. Pentágono é uma figura que tem 5 lados. O hexágono tem 6 lados. O heptágono tem 7 lados. O octágono tem 8 lados. O decágono tem 10 lados. E o círculo, que é uma figura arredondada, tá? Não é formada por lados, certo? Então, todas essas são figuras planas, geométricas planas. Agora, nós vamos ver as formas geométricas espaciais, tá? As formas geométricas espaciais, é necessário que exista mais de um plano para ela ser classificada como uma figura geométrica espacial, certo? E são figuras com 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Observem na imagem. A primeira, né, um cilindro, que é o formato de um copo. A segunda é um cone, formato de uma casquinha de sorvete, um chapeuzinho de aniversário. A terceira figura é um cubo, formato de um dado. A quarta figura é uma esfera, formato de uma bola, tá? Em seguida, vem a pirâmide, formato das pirâmides do Egito. O prisma pode ser uma caixa, né? Uma caixinha de presente. E o paralelepípedo, que é o formato de uma caixa de sapato, tá? Então, as figuras espaciais, elas podem ser classificadas de 2 formas: em poliedros e não poliedros. Os poliedros, como vocês podem estar observando, as primeiras figuras aqui, elas são limitadas por superfícies planas, tá?
são formadas por polígonos, que são figuras retas e fechadas, ok? A segunda, né, que vocês podem ver, tipos de figuras espaciais, são os não poliedros, né? Diferente dos poliedros. Os poliedros são formados apenas por retas. Os não poliedros são corpos redondos, como vocês podem observar, né? Que tem o cone e o cilindro, tá bom? Então, os poliedros e os não poliedros são tipos de figuras espaciais, tá? Agora, as partes de um poliedro, tá? As partes de um poliedro. Você pode estar em casa pegando uma caixinha de sapato, uma caixinha de remédio, tá? Para ver, né, o poliedro. Então, aqui, a aresta, né, é uma das partes que compõe o poliedro. A aresta é o tracinho, né? A linha lateral. Aqui eu peguei uma caixinha, tá? Então, o poliedro, ó, é essa parte aqui, ó, tá? Que tá meu dedo, tá bom? Então, você pode também estar observando na imagem, né? O que é a aresta. É cada tracinho que tem na figura lateral. Agora, o vértice, né? Vértice é o quê? É o cantinho, é o canto, aqui, ó, o cantinho da caixa é chamado de vértice. E a face é a frente. Quantas frentes, né, tem essa figura? Então, aí na imagem, vocês podem estar observando, é um paralelepípedo, o nome dessa figura de uma caixinha. É um paralelepípedo, tá? Um paralelepípedo, ele tem, vocês podem estar pegando uma caixa em casa para estar conferindo, tá? Uma caixinha no formato de um paralelepípedo. Arestas. Arestas são as linhas laterais. Então, tem quantas arestas? São 6, ou desculpa, são 12 arestas, tá? Você tem que contar as 4 de cima, as 4 de baixo, as 2 de cada lado, tá? No total, né, são 12 arestas, tá? O cantinho que vocês podem ver, o cantinho chamado de vértice, né, a ponta, né, da caixa, vocês podem observar que são 8. Tem 4 cantinhos em cima e 4 embaixo, tá? Então, são 8 vértices. E faces, tá? Faces são 6. 6 faces que tem nessa figura. Uma em cima, outra embaixo, uma do lado, né? Outra do outro, e uma na frente e outra atrás, tá? Totalizando 6 faces. Agora, vocês podem observar os sólidos geométricos com superfícies arredondadas, o nome de cada um, né? Que são figuras arredondadas. Nós já até mostramos anteriormente. O cilindro, o cone e a esfera. Nós podemos encontrar todas essas figuras em objetos do nosso dia a dia. O cilindro, um copo. O cone, uma casquinha de sorvete ou um cone do trânsito. A esfera, uma bola, tá? Então, todas essas figuras aí são não poliedros. Agora, vamos ver a classificação dos poliedros. Os poliedros são figuras formadas por retas, tá? Então, são figuras espaciais formadas por retas. Então, prismas, tá? Observe a base. O que é uma base de uma figura? É a parte que mantém ela em pé, tá? Então, a parte de baixo, ó, da primeira figura, que vocês podem observar aí na tela, ó, a primeira figura é um prisma triangular. Então, os prismas, geralmente, né, têm bases, tá? E vocês podem estar observando que a base é a que mantém, o que mantém em pé. Então, nessa figura aí, tem duas bases, ó,
uma e aqui, ó, duas, né? Eu posso colocar, virar e manter a figura em pé. Então, observe também que a parte de cima tem 3 lados, tá? E a parte de baixo também. É chamado de prisma triangular. A segunda figura é um prisma quadrangular, porque a base tem 4 lados, tanto a de cima como a de baixo. A terceira figura é um prisma pentagonal, porque a base tem 5 lados, tá? Tanto a base de cima, a parte de cima, como a parte de baixo, tá? Tem 5 lados. E o prisma hexagonal tem 6 lados, tá? A parte de cima e a parte de baixo, vocês podem estar observando com 6 lados, tá? Então, o prisma tem mais de uma base, o que mantém a figura, o quê? Fixa em um local plano, tá? Agora a gente vai ver as pirâmides, tá? As pirâmides, elas têm apenas um vértice, tá? Na ponta, olha só, ó. Cada figura dessa, né, tem vértice, né, o cantinho, né, na ponta, né, que não mantém a figura. Se eu virar, ela não fica fixa no solo. Então, a gente tem referência às pirâmides do Egito. Mas aqui nós vamos observar, classificar cada pirâmide de acordo com a sua base, ó. Pirâmide base triangular, porque tem 3 lados. Pirâmide de base quadrangular, que tem 4 lados. Pirâmide de base pentagonal, que tem 5 lados. E pirâmide de base hexagonal, que tem 6 lados, ok? E agora nós vamos ver as planificações. O que são as planificações? É quando a gente torna, né, a figura, a gente desmonta a figura geométrica, tá? A gente abre a figura, né, e mantém ela toda plana, tá? No solo. Então, observe. Planificar uma figura significa torná-la plana, ou seja, representá-la como se estivesse desmontada, com todas as faces no mesmo plano. Então, todas as faces ficam, né, no mesmo plano. Ela fica toda reta. É como você pegar uma caixinha e desmontar, e abrir ela todinha e deixar ela toda reta. Então, isso é planificação. Observe aí a planificação do cubo, do cilindro, da pirâmide e do prisma, né? Você tem que reconhecer que, por exemplo, o do cubo, se eu fechar, né, vai ficar no formato de um dado. A do cilindro, ó, observe que tem 2 bolinhas, né? Que é a parte superior e inferior. Então, vai ficar o quê? Quando eu fechar, vai ficar um cilindro, né? Então, você tem que observar, né, a figura, como ela irá ficar, né, na forma normal e na forma planificada, tá bom? Tem que aprender a identificar através da observação e do conhecimento de cada figura geométrica, tá? Então, a nossa aula de hoje, nós falamos sobre as formas geométricas. Vocês, em seguida, após a nossa videoaula, vão fazer uma leitura das páginas 4, aí vão dar uma puladazinha em algumas páginas, da 8 a 14, sobre formas geométricas, e responder as páginas 12, 13 e 15. Essa atividade deverá ser enviada até dia 14/8, sexta-feira. Então, a nossa aula de hoje, de matemática, se encerra por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, turminha!